Rei eterno, o Deus único, imortal e invisível, sejam honra e glória para todos sempre. Amém. Aqui estamos para juntos estudarmos a Bíblia. Agradecemos a Deus por Ele nos conceder este dia, nos conceder este momento e também agradecemos a todos vocês que estudam conosco a Bíblia, que compartilham esses estudos, a todos que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, que clicam no dedinho de joinha e também a todos que nos escrevem dizendo de onde estão acompanhando os estudos. Queremos aqui mandar um alô especial para o Genésio Mioto, lá de Caldas Novas, em Goiás, parabenizando o Wilson, que está completando mais um ano de vida. Parabéns, Wilson. Ivone é de Teófilo Otoni, em Minas Gerais. Marisa de Oliveira Sequini, o esposo Valmir Sequini, todos os familiares. Francisco Beltrão, no Paraná. Marcos Siqueira e Maria de Fátima são de Oswaldo Cruz, em São Paulo. Alda Mota é de Itapetinga, na Bahia. Lourdes Nascimento é de Juiz de Fora, em Minas Gerais. Mariinha é de Pesqueira, em Pernambuco. Também Cleide Rejane, de Pesqueira. E todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e mandaremos sempre um alô para vocês. Iremos orar. Querido Deus e Pai que estás nos céus, nossa gratidão a Ti por este dia, por estes momentos que temos para estudar a Tua Palavra. Pedimos que o Teu Espírito Santo se faça presente na vida de cada um de nós, nos dando entendimento, nos ajudando a compreender a Tua Palavra, aceitá-la e colocá-la em prática em nossa vida. Abençoa, Pai, todos os que estudam conosco e que têm suas lutas, suas necessidades, seus problemas, suas dificuldades, que buscam em Ti a solução, que possam receber as bênçãos conforme a Tua vontade, que permaneçam firmes na fé, que não esmoreçam, que continuem firmes aguardando o retorno do nosso Senhor Jesus. Pedimos uma bênção especial para Wilson, lá de Caldas Novas, em Goiás, que está aniversariando, e também para Marisa de Oliveira Sequini e família, que necessitam também das Tuas bênçãos. Ó Pai, tenha misericórdia, perdoe os nossos pecados em nome de Jesus. Amém. Ontem nós estivemos aqui falando a respeito do santuário celestial e comentamos também dentro da palavra de Deus, segundo está lá em Êxodo capítulo 25, que quando Deus pediu que Moisés construísse um santuário para que pudesse habitar no meio do povo, foi dado a ele, foi mostrado um modelo, conforme o santuário que Moisés viu, e este santuário que Moisés viu é o santuário celestial. Então, todos os rituais, tudo que acontecia aqui no santuário terrestre, lá no deserto, e depois quando o povo se estabeleceu em Canaã, tudo que acontecia apontava para Jesus, que é o Cordeiro de Deus que viria para tirar o pecado de todos, e também Jesus, o nosso sumo sacerdote, que está atuando por cada um de nós no santuário celestial. E nós temos na Bíblia que existe esse santuário nos céus, conforme está registrado em Hebreus, e também está no livro do Apocalipse. Existe esse santuário nos céus e Jesus está lá ministrando. Quando ele foi de volta para os céus após a sua ressurreição, ele foi entronizado no dia de Pentecostes. Jesus então entra no santuário celestial, no lugar santo, para ali interceder em favor de cada ser humano que se arrepende, que aceita Jesus em sua vida. E aqui em Êxodo, melhor dizendo, Levítico, capítulo 16, eu vou ler para vocês. Levítico, capítulo 16, verso 21, assim nos diz: colocará as 2 mãos sobre a cabeça do bode e confessará sobre ele toda a maldade, a rebeldia e os pecados dos israelitas. Assim transferirá os pecados do povo para a cabeça do bode. Depois um homem, escolhido especialmente para essa tarefa, levará o bode para o deserto. Agora, Levítico 16, versos 29 a 34, diz assim: no 10º dia do 7º mês, vocês se humilharão. Nem os israelitas de nascimento, nem os estrangeiros que vivem entre vocês farão qualquer tipo de trabalho. Essa é uma lei permanente para vocês. Nesse dia, serão apresentadas ofertas de expiação por vocês, a fim de purificá-los, e vocês serão purificados de todos os seus pecados na presença do Senhor. Será um sábado de descanso absoluto, no qual se humilharão
Essa é uma lei permanente para vocês. Nas gerações futuras, a cerimônia de expiação será realizada pelo sacerdote ungido e consagrado para servir como sacerdote no lugar de seu antepassado Arão. Ele vestirá as roupas sagradas de linho e fará expiação pelo lugar santíssimo, pela tenda do encontro, pelo altar, pelos sacerdotes e por toda a comunidade. Essa é uma lei permanente para vocês, para que se faça expiação pelos pecados dos israelitas uma vez por ano. Moisés seguiu todas essas instruções exatamente conforme o Senhor havia ordenado. Aqui em Levítico 16, fala exatamente do dia em que era expiado todos os pecados que durante um ano foi acumulado no santuário, quando era oferecido diariamente um cordeiro, e esse cordeiro, o sangue dele era aspergido ali na cortina que separava o lugar santo do lugar santíssimo, e uma vez por ano, o sumo sacerdote então entrava no lugar santíssimo para fazer a expiação, para eliminar os pecados que simbolicamente estavam ali acumulados. Nesse dia em que o sumo sacerdote iria realizar este trabalho, tinha que haver uma consagração de todo o povo de Israel. Eles jejuavam e era um dia solene e é chamado de sábado, porque era um dia de descanso total, ninguém fazia nada. Não era o sábado semanal que nós conhecemos, cada semana, o sétimo dia é o sábado. Não era esse sábado, poderia cair em qualquer dia da semana, seria chamado também de sábado. E eles então estavam ali todos voltados para o santuário, para poder o sumo sacerdote fazer a expiação dos pecados. A expiação dos pecados, nesse dia, chamado Yom Kippur, essa expiação era feita com sangue de bode, não de sangue de cordeiro. Era levado perante o sumo sacerdote 2 bodes. Esses 2 bodes, eles estavam ali, um seria imolado, seria morto, para que o sangue dele então pudesse fazer a remissão, a expiação dos pecados que lá estavam acumulados. O outro bode, ele não seria morto. Depois que o sumo sacerdote fazia a expiação, que simbolicamente era retirado todos os pecados que estavam ali acumulados, que haviam sido confessados durante o ano, o sumo sacerdote então voltava, colocava a mão sobre a cabeça daquele bode que estava vivo, e esse bode era chamado de Azazel. E então, ali, na cabeça desse bode, simbolicamente, o sumo sacerdote transferia todos os pecados do povo para esse bode, colocava a mão na cabeça do bode e ali transferia os pecados, e esse bode era levado por alguém especialmente escolhido para o deserto. Ele não era morto, soltava no deserto e lá ele iria morrer no deserto, o bode. Muitas pessoas dizem que nós, adventistas, cremos que Satanás é que leva os nossos pecados, que pagou e que paga o preço dos nossos pecados, mas essa interpretação está errada. Nós cremos que Satanás ele é culpado do pecado de todo ser humano, porque é Satanás que nos leva a pecar. É ele que faz com que nós sejamos tentados e caímos em tentação. E então, Satanás, por ser culpado de todos os pecados da humanidade, ele receberá a condenação quando Jesus voltar, e ele então será também eliminado, será morto por causa dos pecados que ele levou a humanidade a cometer. Não é que ele paga o preço dos nossos pecados, não é isso. Ele vai morrer porque ele causou o pecado na humanidade. E aquele bode era então solto no deserto, e lá ele morria. Assim também Satanás vai morrer após o milênio, após nós estarmos nos céus com Jesus 1000 anos, a cidade santa descerá, e aqui será estabelecido o novo céu e a nova terra, e antes que seja estabelecido, descerá fogo e enxofre do céu para eliminar Satanás, os seus anjos e também todos os ímpios que não aceitaram a Jesus. E então, isso que simbolizava esse bode Azazel.
Agora aqui em Levítico 23, a partir do verso 26, diz assim: O Senhor disse a Moisés: Comemore o dia da expiação no 10º dia do mesmo 7º mês. Celebrem-no como uma reunião sagrada, um dia para se humilharem e apresentarem ofertas especiais para o Senhor. Não façam trabalho algum durante todo esse dia, pois é o dia da expiação, no qual se fará expiação em seu favor diante do Senhor seu Deus. Todos aqueles que não se humilharem nesse dia serão eliminados do meio do povo. Destruirei aqueles que dentre vocês trabalharem em algo nesse dia. Não façam trabalho algum. Essa é uma lei permanente para vocês e deve ser cumprida de geração em geração, onde quer que morarem. Será um sábado de descanso absoluto para vocês e nesse dia deverão se humilhar. O dia de descanso começará ao entardecer do 9º dia do mês e se estenderá até o entardecer do 10º dia desse mês. Então aqui Deus dando instruções a Moisés como seria esse dia, e era um dia sagrado e ninguém poderia fazer nada a não ser estar com os pensamentos voltados para o sacrifício que estava sendo realizado ali de expiação dos pecados. Também em Hebreus no capítulo 9, a partir do verso 23, diz assim: Assim, as representações das coisas no céu tiveram de ser purificadas com o sangue de animais. As verdadeiras coisas celestiais, porém, tiveram de ser purificadas com sacrifícios muito superiores, pois Cristo não entrou num santuário feito por mãos humanas, mera representação do santuário verdadeiro no céu. Ele entrou no próprio céu, a fim de agora se apresentar diante de Deus em nosso favor. E ele não entrou no céu para oferecer a si mesmo repetidamente, como sumo sacerdote aqui na terra, que todos os anos entra no lugar santíssimo com o sangue de um animal. Se fosse assim, ele precisaria ter morrido muitas vezes desde o princípio do mundo. Mas agora, no fim dos tempos, ele apareceu uma vez por todas para remover o pecado mediante sua própria morte em sacrifício. Paulo aqui então falando que aqui no santuário terrestre era oferecido sacrifícios diários de animais, representando Jesus que haveria de vir, e no dia da expiação era então todo ano também realizado este mesmo expediente para que os pecados fossem removidos e o santuário purificado. E então Paulo diz aqui que Cristo ele entrou uma única vez e ofereceu o seu sangue por todos. E ele não precisa entrar todos os anos como faziam os sacerdotes terrestres. E então Jesus, ele se ofereceu, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e ele está então no lugar santíssimo do santuário celestial, fazendo então a obra de julgamento de todos aqueles que passaram por este mundo, todos que viveram, eles estão sendo julgados pelo nosso Senhor Jesus, que é o sumo sacerdote. Todos aqueles que aceitaram a Jesus vencerão, não por causa dos seus esforços, vencerão porque Jesus, ele é o nosso substituto. Jesus já morreu em nosso lugar, pagou o preço do pecado que Satanás nos leva a cometer esses pecados, e Jesus então, ele foi condenado para que fôssemos justificados por sua justiça, na qual não tínhamos parte. Jesus pagou o preço, nós que cremos e aceitamos a Jesus, temos os nossos pecados perdoados e precisamos crer que é necessário nós estarmos em comunhão com Ele cada dia, procurando fazer a sua vontade, para que, quando Jesus voltar, todos nós possamos estar com Ele um dia eternamente. Agradecemos a todos vocês que estiveram conosco hoje estudando a Bíblia. Retornaremos amanhã para dar sequência ao estudo desta semana, e eu pergunto a cada um de vocês: Satanás é culpado de todos os pecados que a humanidade comete? Não nos esqueçamos. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. 2 Crônicas, capítulo 20, verso 20. Que Deus nos abençoe.